Bem, pessoal, estamos preparados para mais uma aula? Sim ou não? Como diz o Jackson, meu irmão, meu amigo, professor de matemática. E a resposta tem que ser sim. Tem que estar preparado. A gente tem que querer estudar. A gente não gosta muito de estudar, mas tem que estudar. É importante estudar. Tá legal? A pandemia mostrou para vocês como é importante estudar, ficar longe da escola, né? Vocês nem sabiam que vocês amavam tanto a gente. Eu também não sabia que gostava tanto de vocês. Bem, eu gostava tanto de você. Bora, para de cantar. Pessoal, é o seguinte, nós vamos apresentar nessa aula um novo conceito aí, uma nova ideia para a fração. É a fração como razão. Gente, razão nada mais é do que uma fração. Essa palavra razão aqui, ó, vocês vão ver ela muito ainda na vida de vocês. Tá legal? Tudo bem? Então vamos entender o que é isso. Ele pegou um exemplo aqui, ó, meu querido autor Luiz Roberto Dante, que é onde eu me inspiro para poder dar aula para vocês, né, o nosso livro que a gente faz uso na nossa escola. Ele deu um exemplo aqui, ó, que o João vende balões. Ele tem 7 balões, sendo que 3 deles são vermelhos. Podemos também dizer que 3 em 7 dos balões de João são vermelhos, ou seja, 3 sétimos. Olha o que ele fez. Ele pensou, qual é a quantidade de balões que o João tem? Tem 7. Desses, quantos são vermelhos? 3. Então, a fração 3 sétimos expressa uma comparação dos números naturais 3 e 7, ou seja, uma razão entre 3 e 7. Como assim, Geraldo? Uma razão. Olha, qual é a quantidade de balões vermelhos que o João tem? O João tem 3. Mas qual é o total de balões que o João tem? Tem 7. Então, os 7 balões que ele tem, 3 são vermelhos. Ah, Geraldo, quer dizer então, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que se eu perguntasse qual era a razão dos balões azuis, como que ficaria? Bom, quantos balões o João tem? 7. Tudo bem. Quantos são azuis? Dá para ver lá na imagem? São 2. Então, seriam 2 sétimos. Ah, então esse é para o azul. Legal. Geraldo, e para o verde? Ora, continua tendo 7 balões. Mas quantos são verdes? 1. Então, qual é a razão? A razão é de 1 sétimo, ok? 1 sétimo dos balões é verde, tá legal? Sem demoras, vamos para o próximo exemplo. E o próximo exemplo está relacionado com moedas, com probabilidade, com sorte. Olha só, quando a gente joga uma moeda, só tem 2 condições, não é? Ou quais são essas 2 condições? Ou sai cara, ou sai coroa. Não tem outra solução. Bom, então qual é a chance de se eu escolhi cara, por exemplo, qual é a chance que eu tenho? Ora, quando eu jogar moeda, apenas uma cara eu terei. E das 2 possibilidades, ó, quando você faz uma escolha, você tem uma das 2 possibilidades. A gente diz que a probabilidade, olha a palavra aqui, ó, probabilidade. O que é essa tal de probabilidade? Probabilidade é medida de chance. Já ouviu as pessoas falando assim, qual é a probabilidade que eu tenho de ganhar na Mega Sena? Ora, é muito pequena. Por quê? Porque a quantidade de pessoas que jogam na Mega Sena, a quantidade de combinações, a quantidade de cartões que você precisaria ter para ganhar na Mega Sena é muito, 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 muito pequena. Infinitamente pequena. Ok? Entenda a probabilidade como sendo medida de chance. Legal? Bem, pessoal, uma outra situação que a gente pode estar trabalhando o conceito aqui de frações é quando a gente lança um dado. Gente, quando a gente lança o dado, quais são os números que podem aparecer na face de um dado? 1, 2, 3, o 4, o 5 ou o 6. Correto? Não tem outra possibilidade. Não tem como você jogar um dado e sair o número 7. Não existe número 7 no dado. Legal? Então eu posso dizer
que quando eu lanço o dado, eu tenho 6 possibilidades. E aí, se você está apostando, por exemplo, em sair o número 5, quantos números 5 tem no dado? Um só. Então, qual é a probabilidade de sair o número 5 no lançamento de um dado? A probabilidade é esta fração aqui. Mas como é que eu leio esta fração? 1/6. Legal? Tudo bem, pessoal? Vamos dar um outro exemplo, então, agora. Vamos pensar o seguinte. Você vai jogar um dado e vai querer saber qual é a probabilidade de sair um número par. Vamos pensar comigo, então. Quando a gente joga um dado, eu tenho 6 possibilidades. Quem são elas? O número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 e o número 6. Se eu quero que saia um número par, quando que pode acontecer um número par? Pode sair o número 2, pode sair o número 4, só os pares, e o 6. Quantos são, pessoal? São 3. Então, a gente diz que a nossa probabilidade de sair o número par é de 3 para 6. Tá legal? É isso aí, a aula de hoje é só isso. Essa aula agora é só isso.